Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Seu Paulo, eu vou explicar uma coisa ao senhor, preste atenção. Quando se pega uma tora de madeira, tora de uma árvore que foi cortada há muitos anos, e você coloca ela fincada no chão, seu Paulo, é possível que essa tora esteja morta, mas se de algum modo e em algum momento surgir um broto, rompendo a casca do velho tronco, é porque a vida não desistiu e insistiu em se renovar. Por isso é que os brotos, a juventude fala de vida, e para mim é uma alegria hoje à noite ver jovens e ver muitos jovens conosco neste culto. É que estamos vivos, é que a vida insiste em romper as possibilidades e aquilo que a gente imagina que já morreu. Não, é a vida que insiste. E cada jovem, adolescente, na noite de hoje deve ser recebido aqui com um sorriso nosso. Falo de nós aqui, Naim, que somos já troncos velhos. Ver esses brotos, ver a vida irrompendo, que alegria nos dá, que alegria, que satisfação ver essa vida irrompendo. Fiquem à vontade, há lugares aqui. Thomas, bom ver, né? A juventude, as pessoas sentindo prazer em estar na casa do Senhor. Amém. Queria convidar você a pegar uma Bíblia, talvez você tenha aí. Se você não tiver, Marcão vai dar um jeito de providenciar para você uma Bíblia. Lá no Evangelho de João, capítulo 18 do Evangelho de João. João, capítulo 18. Se você tem uma dessas Bíblias, fica na página 1090, 1090, página 1090. É João, capítulo 18. Eu tive uma ideia muito criativa, Daniel, para que nós tenhamos mais Bíblias para os visitantes. É uma ideia que você vai ficar surpreso, João, quando eu der essa ideia, porque é uma ideia realmente revolucionária. A ideia é a seguinte: todo crente velho traz uma de casa, aquela, traz uma de casa, aí vai sobrar mais Bíblia para os visitantes, está compreendendo? Aí Daniel está dizendo aí que pode usar o telefone, o iPad, coisas desse tipo. Muito bem. João capítulo 18, eu queria ler a partir do versículo 33, está na página 1090. Vocês estão comigo lá? Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor, coração cheio de alegria. Página 1090, João 18, a partir do versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Pretório era uma espécie de tribunal que funcionava nas colônias romanas. Os juízes romanos eram chamados de pretores. Então, lá também em Jerusalém havia um pretório, um tribunal romano. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus. Vamos ler juntos? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste
Amém. Eu vou continuar lendo, vocês em silêncio acompanhem. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-o com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu com Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus grandes gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gababá, e era a Parasceve Pascal, a sexta-feira, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucificai-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Vamos orar? Senhor Deus, meu coração está repleto de ideias, palavras, informações e falas, todas elas inúteis para a salvação e para o bem de meus irmãos. Só as palavras que de ti procedem, só aquelas que por ti mesmo são articuladas, estas podem fazer o bem a mim e aos meus irmãos. E eu te peço, Senhor, a intervenção eficaz do Teu Espírito Santo, para que tenhamos acesso a estas e não a outras palavras, para que a nossa vida seja conduzida de tal modo, Senhor, que nos aproximemos do caminho de Cristo, nos unamos a Ele, sejamos com Ele e para Ele, vivamos como Ele, Senhor. Tem compaixão de nós e perdoa-nos pelo modo como temos vivido desde há muito até hoje, e te pedimos, Senhor, dá-nos uma nova chance, um novo começo, um novo tempo, uma nova relação contigo, com os irmãos e com o mundo. É o que te clamamos, te rogamos, em nome dele, do crucificado. Amém. Podem se sentar, meus irmãos.
A mensagem de Jesus, desde o primeiro momento, foi uma e não outra senão esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta foi a mensagem de João Batista, essa foi a mensagem de Jesus. Ele anunciou que era chegado o tempo da instauração no mundo do reino de Israel. Essa ideia do reino é uma ideia que continua em todo o seu ministério e em toda a sua pregação. As duas ideias mais frequentemente vistas no coração, no pensamento, nas palavras e no ensino de Jesus são estas: o reino dos céus e a vida eterna. Ele é alguém que tem tal proclamação. Esse é o conteúdo da sua mensagem, esse é o anúncio, esta é a agenda essencial da sua vida. Eu estava ouvindo ontem uma mensagem do pastor Ariovaldo Ramos, que é presidente da Visão Mundial, e Ariovaldo disse algo que eu nunca tinha pensado antes, que a pergunta mais necessária, mais importante, nunca foi feita a Jesus. Perguntaram quem era Jesus, se ele era Elias, João Batista, algum dos profetas. Perguntaram quando viria o reino de Deus. Perguntaram como seria a vida nos céus. Enfim, fizeram inúmeras perguntas a Jesus, mas nunca lhe perguntaram o que é o reino dos céus. Não, esta pergunta não lhe fizeram. E aí eu volto, tem uma tese, e a tese é que nunca perguntaram a Jesus o que é o reino dos céus, porque eles já sabiam. Eles sabiam o significado, o poder e a agenda do reino dos céus. Eles sabiam por causa do capítulo 2 do livro do profeta Daniel. No capítulo 2 do livro do profeta Daniel, nós encontramos o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, tendo um sonho. E aquele sonho o perturbou deveras, e o inquietou, e já não o deixou dormir. E no meio da noite, ele se levanta, chama soldados, recruta todos os sábios e adivinhos da Babilônia, convoca-os ao palácio, à sua presença, e lhes diz: eu tive um sonho que não me deixou mais dormir, e minha alma está profundamente perturbada. Eu quero que vocês interpretem este sonho. E aí, os magos fizeram o que qualquer charlatão faria. Eles disseram: rei, dize-nos o teu sonho, que te daremos a sua interpretação. Nabucodonosor não era bobo, e ele disse: olha, eu não vou dizer o sonho não, vocês têm poderes de adivinhação, vocês são sábios e estudam todas as coisas, eu quero que vocês me digam qual foi o sonho e qual foi o seu significado. Aí pronto, quebrou todo mundo, porque uma coisa é você ouvir um sonho e atribuir àquele sonho algum significado, conectando as imagens do sonho a realidades e fazendo essas conexões alegoricamente. Outra coisa é adivinhar o que você sonhou. E aí os adivinhos e sábios da Babilônia disseram: olha, não tem jeito, isso aí que você está pedindo, não, só os deuses sabem, tá? A gente não pode lhe dizer isso. Então disse Nabucodonosor: vocês não têm utilidade nenhuma para mim, vocês não são sábios, coisa nenhuma, eu vou mandar matar todos vocês. E mandou matar todos os sábios. Só que entre os sábios estava Daniel e aqueles outros seus 3 amigos que vieram de Israel como cativos, como prisioneiros. E quando Daniel soube da ordem para matar todos os sábios, ele fez a oração, e Ariovaldo diz uma coisa linda. Ele diz aquela oração que a gente deveria fazer pelo menos uma vez na vida:
que é aquela oração que é assim, Palha: Deus, Senhor de misericórdia, atende essa minha oração, porque se o Senhor não atender, a próxima vai ser aí. Ou o Senhor atende aqui, ou eu não vou ter chance de viver, e a próxima oração vai ser aí, do seu lado. Por favor, tenha compaixão de mim. E Deus revelou a Daniel qual era o sonho e o seu significado. O sonho foi esse, João. Diz que Nabucodonosor estava lá na cama e ele teve uma visão. E na visão, uma estátua gigantesca ele aparece. Cabeça de ouro, peito e os braços de prata, a cintura de bronze, pernas de ferro, pés de barro. Ele vê esta imagem, essa estátua, olha e fica perplexo ao vê-la, mas de repente uma pedra não cortada por mãos humanas é lançada contra a estátua e a atinge na altura dos pés de barro e esmiuça e estraçalha os pés de barro, e em seguida o bronze, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, transformando tudo em pó. Em seguida aparece um vento que leva ao pó e vai embora. E essa pedra que destroçara a imagem se transforma numa montanha para sempre. Este foi o teu sonho, disse Daniel a Nabucodonosor, e este é o significado do teu sonho. O teu reino é este reino, é o ouro, é a cabeça de ouro. Depois virá um outro reino, inferior ao teu, que será o tronco de prata. Depois, um reino inferior a este, será a cintura de bronze. Em seguida, um quarto reino ainda inferior, será as pernas de ferro. Por fim, virá este último reino, equiparado aos pés de barro. A pedra é o reino de Deus, e o reino de Deus se lançará contra as estruturas imperiais e transformará tudo em pó, e o vento do Senhor urá, levará tudo isso e nada ficará, e a pedra que despedaçará a imagem se transformará na montanha do Senhor para todo sempre. Nabucodonosor ouviu o sonho e creu que Deus havia revelado aquilo a Daniel e disse: não há Deus como o teu Deus, que revela os mistérios aos seus filhos. Aí o Valdo diz que as pessoas sabiam o que era o reino de Deus. O reino de Deus era este movimento que, se arremetendo contra as estruturas imperiais, reduziriam tudo, ainda que por mais fortes que fossem, a pó. Depois de Nabucodonosor, muitos reinos se seguiram, reinos importantes e poderosos, os medo-persas, os persas, os gregos, sob Alexandre Magno, tomaram e dominaram todo o mundo do Mediterrâneo. Finalmente, no segundo século, o Império Romano se levantou e o povo de Israel já vivia há 200 anos de cativo. E é por isso que em Atos capítulo 1 os discípulos perguntam: será este o tempo que restaurarás o reino de Israel? Mas nessa conversa com Pilatos, o que Jesus disse é que meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo. Foi aí, Sueli, que eu bolei aquele mote que diz assim: se o reino não é deste mundo, a vida não é deste modo. Entendeu? Se o reino não é deste mundo, a vida não é deste modo. Porque nós, ao invés de sermos esta força de Deus, essa pedra não cortada por mãos humanas, como um marinho divino se lançando contra as portas do inferno instalado
que Jesus disse acerca da sua igreja, que ele edificaria a sua igreja, e essa igreja arremeteria contra as portas do inferno, e o inferno, implantado no mundo, não suportaria os ataques da igreja. E aí a figura, dessa figura tão comum nas lutas antigas e medievais, que é a figura do ariete. Vocês lembram dela? Você lembra? Não esconda, Naim, porque você, Naim, palha. Não, Geraldo é mais jovem, muito mais jovem, não é? Lembramos daqueles troncos utilizados para arrombar as portas dos castelos, os arietes, esses instrumentos de invasão. E no ideal de Jesus, a igreja, o reino de Deus, que não é deste mundo, está neste mundo, para se lançar contra as hostes do mal, contra as forças do mal, que nos cativam, que nos capturam, que nos prendem, que nos enebriam, que nos seduzem, para resgatar de lá vidas, para resgatar de lá pessoas, seres humanos, tirando, como disse Jesus a São Paulo, Aline, tirando das trevas para a luz. Isso foi Jesus que disse a Paulo no dia que o chamou, para isso te constituir ministro e apóstolo, para te enviar aos povos, para resgatá-los das trevas para a luz, do império de Satanás para Deus. O grande problema é que Satanás é o rei das artimanhas. Quem me disse isso de um modo brutal pela primeira vez foi um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche, em um livro cujo título é O Anticristo, ele diz o seguinte: houve um só cristão na história, e ele morreu na cruz. E ele foi morto pelos seus arqui-inimigos, os fariseus, que mataram o único cristão que houve na história com requintes de crueldade. Veja o que é que Nietzsche diz, João. Não apenas o crucificaram, mas tomaram a sua igreja. Ou seja, os fariseus, com suas falsas denúncias e seu esforço, levaram Jesus à morte, e à morte de crucificação, mas não estavam satisfeitos em matá-lo. Tomaram a sua igreja. E ao olhar no século XIX para a igreja cristã, Nietzsche não conseguia ver Jesus de Nazaré e sua mensagem. Nietzsche só conseguia enxergar a seita dos fariseus. Não é de se estranhar que ele tenha dito que Deus está morto, porque o Deus vivo nunca habitou entre os fariseus. O Deus vivo e verdadeiro não convive com a hipocrisia, a disfarçatez, a mentira e o cinismo. Sim, ele, o mais astuto de todos os seres, o mais dissimulado de todos aqueles que foram por Deus criados, ele cooptou a igreja de Cristo. Karina teve que me consolar muito hoje de manhã, porque ontem à noite eu fiz uma besteira. Eu fui assistir 2 ou 3 capítulos de uma série terrível chamado Os Górgias. Conhecem essa série? Falam sobre a vida na Idade Média e sobre a igreja cristã, o papado naquele período, os Górgias. E eu fiquei revoltado.
E o que mais me revoltou, sabe o que foi? Lembrar que é verdade. Os Gorgias é um filme sobre a igreja, uma série falando sobre a igreja cristã, onde o que se vê é traição, cobiça, ganância. E eu hoje de manhã disse para Karina, minha alma está triste, perturbada, porque tudo que eu via de terrível, eu lembrava como verdade. Eu tinha visto, eu tinha enxergado, eu tinha vivido, eu tinha convivido com os Gorgias, com o poder, com a igreja vivendo de acordo com as leis desse mundo. Desculpem, a igreja nunca conseguirá viver como este mundo vive. Ela, todas as vezes que se associa, que reproduz, que mimetiza o mundo, ela o faz de forma sacrílega, porque ela faz em nome de Jesus. Porque quando o alto executivo de uma empresa puxa o tapete de outro, está lá, tem lá seus motivos. Aqui é assim, é o mercado, são as leis da selva do mercado, é assim. Mas quando uma pessoa diz assim, irmãos, oremos para que seja feita a vontade de Deus, mas ele já tinha espalhado a maledicência sobre tantos, ele tinha armado as condições de elegibilidade para que ele ocupasse o poder, isso é terrível. E o meu coração morreu, sofreu, mas eu, pela misericórdia de Deus, creio e proclamo que não precisa ser deste modo, pelo contrário, precisa ser de outro modo, porque se o reino não é deste mundo, a vida não é deste modo, e nós podemos ser a igreja de Cristo, vivendo no mundo de outro modo, e essa comunidade, vocês que aqui estão, podem ser a igreja do Senhor Jesus, sendo o reino de Deus, proclamando a vida eterna, lançando-se na contramão da estátua imperial, das forças do diabo que controlam todas as coisas, que controlam a vida aqui. E eu quero fazer algumas sugestões de como isso é possível. Que modo de vida é este modo de vida, Martorelli? Que encarnaria o reino de Deus aqui na terra. O que Jesus queria quando disse que nós seríamos esta força a se lançar contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevaleceriam contra o nosso ataque, e nós retiraríamos de lá aqueles que estão presos, cativos, vivendo sem sentido, sendo explorados. Thomas e alguns irmãos foram essa noite, no dia de ontem, tarde e noite, estiveram com pessoas em situação de risco, convivendo com elas, sentados nas calçadas e tal. E Thomas hoje de manhã me contou o que aconteceu ali, e eu estava explicando para eles, aquilo é o excremento da sociedade. A sociedade excreta essas pessoas. E assim como existem ruas em que o esgoto está a céu aberto, também esses seres humanos são o esgoto de nossa sociedade ao céu aberto, e elas são lançadas lá. E todas as vezes que eu e você estamos no nosso carro, indo e voltando do trabalho, que eu e você estamos sentados numa mesa de fast food, comendo, deleitando-nos, a gente devia lembrar que nós fazemos parte de um sistema, e nós estamos inseridos num sistema cujo resultado é este: pessoas excretadas, pessoas jogadas fora, pessoas entregues ao nada, e à morte, e à fome, e à miséria, e às drogas. E alguém pode dizer, não, elas estão lá porque escolheram, elas estão lá porque são drogadas, elas estão lá porque são alcoólatras. O problema não é que elas estão lá.
O problema é o nosso amor que não chega a eles. Esse é o problema. O problema não é o fato de que eles se drogam e que cada real que pegam compram de crack. Esse não é o problema. O problema é que a vida e o estado destas pessoas não nos constrange o nosso amor, não nos alcança. Esse é o problema. Mas eu gostaria de dizer e de sugerir a vocês coisas práticas, porque a gente fala muito do que devia ser, fala muito do que devia fazer, fala muito sobre teorias, ideias e conceitos, e nada de concreto, nada de prático é proposto. Eu quero ter muito cuidado quando eu vou propor aqui o que a gente poderia fazer para sermos reino de Deus no mundo, vivendo de outro modo, já que o reino do Senhor Jesus não é desse mundo. E eu quero ter cuidado, porque eu aprendi com o padre Antônio Vieira que as melhores mensagens não são aquelas que são pregadas aos ouvidos. As melhores mensagens são aquelas pregadas aos olhos. Era esse texto, Thomas, de João capítulo 19, que Vieira citava, na expressão que aparece aqui no versículo 5, onde está dito: eis o homem. E é aqui que em latim São Jerônimo traduziu por ecce homo. E Vieira diz que a pregação de João Batista era poderosa, o que a boca dele dizia, e o que a boca dele dizia de Djalma, a vida dele clamava: ecce homo, eis o homem que diz e vive o que diz. Por isso eu falo a vocês e sugiro a vocês com muito cuidado, para que a minha vida não refute o que a minha boca diz, e para que aquilo que eu sugiro a vocês seja algo execuível, não apenas para vocês, mas para mim também. Isso para que nós não nos transformemos, Sérgio, naqueles velhos fariseus, sobre os quais Jesus disse que atam pesados fardos, pegam o trigo e juntam trigo, muito trigo, e depois fazem um molho de trigo, com muito trigo, pesados fardos, e colocam sobre os ombros dos outros, mas nem com o dedo se animam a mover esses pesados fardos. Pois é, eu não queria que isso acontecesse comigo. Eu quero sugerir a vocês estratégias, conceitos para viver o reino de Deus e viver de modo novo, de modo diferente, na esperança de encarnar o reino de Deus. Em primeiro lugar, aprendam com João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Que nós desejemos uma vida cada vez mais humilde para a glória de Deus e felicidade nossa. Isso é o primeiro ponto. Cada dia conscientes de que a nossa arrogância, de que a nossa vaidade, de que a nossa petulância, que a nossa presunção é a principal causa de nosso sofrimento e um prioritário instrumento do diabo para a nossa destruição. Você quer saber qual é o principal motivo de sofrimento da tua vida, Patrícia? Eu posso dizer porque é o mesmo motivo de sofrimento na minha vida. É a minha vaidade, a minha arrogância, a minha petulância. Tudo isso que eu, iludido, enganado acerca de mim mesmo, suponho sobre mim, é isso que me faz sofrer. E é isso que fornece, alimenta o arsenal do diabo contra mim. Então, em primeiro lugar, irmãos, vamos colocar como projeto de nossa vida sermos mais humildes, mais
Eu não devo e nem tenho direito mais de abrir a minha boca e murmurar pela minha condição financeira, econômica, social. Antes eu tenho que me conscientizar que tudo quanto eu tenho, tudo quanto está nas minhas mãos, pertence ao Senhor. Eu dou glórias ao Senhor, porque eu não vim para esse mundo e não voltarei à presença do Senhor. Eu tenho muito mais do que eu preciso, essa é a verdade. Eu não vou perder nada sem me perder. Não vou deixar que perder coisa alguma implique em me perder. Eu quero ser mais humilde. Eu quero ser mais consciente de meu pecado. Eu quero ser um arrependido. Quero ser um arrependido. Um indivíduo que sabe o pecador que é e que não tem ilusões acerca de si mesmo. O budismo, que é uma filosofia a qual eu respeito e admiro muito, muito mais do que várias teologias cristãs. Precisa juntar umas 3 ou 4 boas teologias cristãs para serem qualitativamente, propositivamente semelhantes à filosofia budista. E eu digo filosofia budista porque o budismo não é uma religião. Porque para ser religião tem que ter Deus. O budismo não tem Deus, então é uma filosofia. O budismo diz que o caminho que devemos buscar é o caminho do despertamento. Eles chamam isso de estado de Buda. Buda não é um homem, não é um indivíduo somente. Buda é um estado de consciência. Qualquer pessoa pode ser Buda, porque a palavra Buda significa aquele que acordou. E é isso que eu peço a Deus, que me acorde, e que eu veja que toda vaidade, toda arrogância é o ser iludido, é o ser enganado, e que Deus me dê a graça da desilusão. Hoje eu estava estudando o primeiro capítulo do Evangelho de João e aprendendo as palavras do prólogo de João. Lá no prólogo de João existem 5 palavras extraordinárias. 5 palavras extraordinárias. A primeira palavra é logos, ou razão. No princípio era a verba, era logos, a razão. Ele estava com Deus, ele era Deus. O convite logo de João é para que eu entenda Jesus como a razão de Deus, como a inteligência de Deus. É isso que Jesus é, o Logos, a inteligência de Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Depois, a segunda palavra é a palavra Phos, luz. A terceira palavra é a palavra vida. E João diz que Jesus é Logos, é Phos, é luz, é vida. E a vida estava nele. E a vida que estava nele era a luz dos homens. Nós precisamos ser esses indivíduos iluminados. E a grande iluminação que nós precisamos buscar, seu Paulo, não é a capacidade de discernir mistérios universais. A grande iluminação que eu preciso ter, Pedro, que você precisa ter, Pedro, é a iluminação para discernir a porcaria que eu sou. Ou nas palavras de Sócrates, só sei que nada sei. Na verdade, as palavras do portal do templo de Delfos, só sei que nada sei. Quando eu me reduzo e me chamo e me convido para esse estado, então eu roubo todo o poder dos outros de me fazer sofrer, de me humilhar, porque ninguém é capaz de derrubar o homem prostrado. Sim, a primeira agenda para sermos como Jesus é nos humilharmos. É possível e é necessário. Lutar contra a arrogância, lutar contra a vaidade, lutar contra as ilusões, despertarmos, acordarmos
porque é a quinta e última palavra. A primeira palavra que aparece lá no prólogo de João é logos, a segunda é phos, a terceira é zoe, vida, a luz dos homens, vós, antropos, e a quinta palavra que eu acho tão bonita é aletheia. Aletheia significa verdade, mas a palavra sueli, verdade, não traduz bem aletheia, porque a aletheia grega é uma palavra negativa, enquanto verdade em português não é uma palavra negativa. O que é que significa uma palavra negativa? É uma palavra que implica uma ação, porque o prefixo a de aletheia é o mesmo prefixo que dá ateu, sem Deus, que dá agnóstico, sem gnose, sem conhecimento. Aletheia tem a de negação. E sabe o que é aletheia, Débora? É desvelamento. Aletheia, e a gente traduz por verdade, é olhar debaixo do pano e ver o que está escondido lá dentro. E a grande descoberta que eu e você precisamos fazer é olhar debaixo do pano da nossa arrogância, da nossa vaidade, da nossa presunção, e termos esse encontro com a verdade. Jesus diz aqui em João capítulo 18, que ele para isso veio, para dar testemunho da verdade. Para dar testemunho da verdade. A primeira verdade que a gente tem que compreender é essa: quem nós somos, lutarmos contra a vaidade. A segunda verdade que eu e você precisamos aprender é quem é Deus. Primeiro, quem sou eu, quem é Deus. Ele diz: ele veio para ser mártir da verdade, para dar testemunho da verdade, para ser um proclamador, um anunciador da verdade. E a verdade que ele veio trazer ao mundo é que Deus é bom, ou como temos dito há 7 anos aqui, Eliane, Deus é um Pai presente e verdadeiro. Deus é um Pai amoroso, presente, que está conosco. Essa é a grande revelação. Eu e você podemos contar com Deus. Eu não preciso confiar em mim mesmo, confiar nos homens, confiar nas instituições. E essa é a grande libertação. Essa é a grande libertação. Tiane, é você dizer: eu não preciso ter medo do amanhã. Tiane, para quem se humilha na presença do Senhor, para quem desperta para a realidade do ser que é, e se livra de toda a ilusão da vaidade, para quem reconhece Deus como um ser presente, amoroso e fiel, o amanhã não tem surpresa. Nem amanhã, nem depois de amanhã. Acabaram-se as surpresas. Acabaram-se todos os medos, a ansiedade, essa preocupação da vida. Porque se eu sei quem sou e sei quem Deus é, acabou. Se eu estou livre do medo de viver. Estou livre do medo de viver. Porque eu sei quem Deus é. E tenho provado e visto quem Ele é. Esse viver assim é viver como seres de outro mundo, Solange. Porque os seres deste mundo, esses a gente sabe. E nós sabemos o que é viver de acordo com este mundo: ansiedade, medo, violência protetora. Você sabe, Daniel, por que naquele filme Guerra das Estrelas, os Jedi, você lembra dos Jedi ou não? Só eu que lembro dos Jedi. Os Jedi, e naquele processo lá de seleção, e eles ficam preocupados com o Anakin, que vai ser um Jedi e tal, e eles dizem: o medo é do lado negro da força. Sabe por quê, Rubens? Porque o medo dá à luz à violência, ao ódio.
A violência é uma reação natural do indivíduo com medo. Ele odeia aquilo que lhe ameaça. E porque ele se sente suscetível ao ataque daquilo que lhe ameaça, ele arma-se contra isto de ódio, de violência. Por isso desperta as piores coisas em nós. O que Jesus está nos propondo e propondo a todos nós é que nós podemos viver sem medo, porque se soubermos quem Deus é, nunca mais teremos medo. Seremos tão confiantes como os pássaros dos céus e como os lírios do campo, que não têm medo do amanhã, que confiam na provisão do Senhor. Eu posso, você pode viver, e isso não é viver de acordo com este mundo, porque se o reino não é deste mundo, a vida não é deste modo. Do modo como as pessoas vivem, nós podemos viver, conscientes de que convém que Cristo cresça e que eu diminua, lutando contra a nossa vaidade, e nós podemos viver afirmando e confiados de que Deus é um Pai amoroso e presente em nossas vidas, que cuida de nós. Mas em terceiro lugar, minha terceira proposta é a consciência de que nós só seremos reino de Deus juntos, em comunidade. Nós precisamos, Leila, entrar na contramão dos reinos deste mundo. Deixa eu explicar a vocês, e se Naim puder me acompanhar, ótimo, mas deixa eu explicar a vocês como é que esse mundo funciona agora, cara. Esse mundo funciona assim: você está trabalhando numa empresa e você tem metas pessoais, e você tem uma equipe de trabalho, então existem metas também para a tua equipe, e você é cobrado por suas metas pessoais e pelas metas da equipe. E aí você começa a pensar: se a minha equipe não está dando o que tem que dar, eu posso ser prejudicado, e eu não quero ser prejudicado, e eu vou denunciar os membros da minha equipe que não estão fazendo a sua parte, porque eu não quero ser prejudicado. Essa estrutura toda fortalece o individualismo, e nós vivemos num mundo individualista. Isso transformou e criou uma igreja individualista. Sueli chega aqui, pega a Bíblia dela, lê a Bíblia dela, ora ao Deus dela, canta as canções dela, come o pão dela, toca esse pão no vinho dela, e depois ela vai embora no carro dela. Isso é um individualismo que reina neste mundo. Agora, se nós somos o reino de Deus, nós temos que ganhar a consciência que nós somos um povo de Deus. Não existe um homem de Deus, uma mulher de Deus, fora de um povo de Deus. E esse é o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Se não formos o povo de Deus, nem somos homens nem mulheres de Deus. É um povo de Deus. E eu preciso de todos vocês, e nós precisamos nos unir, nos articular, nos ajudar, porque a luta é grande, porque o inimigo é poderoso, porque as artimanhas são terríveis. Nós temos que estar juntos, e viveremos assim, Marcão, o que esse mundo não conhece, que é o amor que cuida do outro, sem esperar do outro ressarcimentos. Isso está na essência do ensino de Jesus. E a gente pode amar assim. Pode mesmo, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E pela misericórdia de Deus, é isso que eu tenho vivido. Estamos juntos há 10 anos, alguns de vocês. Nunca cobrei nada de ninguém aqui nessa igreja. Nunca subi a esse púlpito para dizer: estão me devendo. Nunca conversei com nenhum de vocês para dizer qualquer murmuração acerca do amor que tinham que me dar e não me deram.
Eu aprendi uma coisa com o meu Salvador: amor se dá, não se deve. Vamos repetir juntos: amor se dá, não se deve. Se eu tenho amor, eu te dou amor. Porque te dei o amor, tu não me deves nada. Se eu esquecer que amor se dá, não se deve, vou começar a ter a expectativa que vocês me amem de volta, e isso vai me fazer sofrer. Mas eu quero ser livre para amar e dar amor, crendo que aquele que está em secreto e que me ama sem esperar nada de mim, me recompensará. Amor se dá, não se deve. De tal maneira que às vezes, eu estava conversando só esses dias, a gente faz falsas notas promissórias. Sabe como é que é? É assim: você estava com uma expectativa que Gracinha é uma mulher cristã, Gracinha é uma mulher de Deus, ela vai te amar. Então, Gracinha, amor, me deve, assina por Gracinha, você assina, e vai juntando notas promissórias, todas elas falsas, porque foi você que fez, ninguém assinou essas notas. E depois você fica triste em casa. Você já fez isso, sozinho em casa, passando aquele álbum de notas provisórias. Fulano devia ter me amado, não me amou, é quem devia o amor a mim. Aí vai passando aquele álbum de falsas notas promissórias. Olha aqui, 10.000 amores prometidos, nunca entregues, paguei por eles, nunca chegou na minha vida. Você vai passando o álbum. Que isso? É tudo mentira. Rasga isso. Não existe amor se dá, não se deve. Todas essas notas promissórias são falsas. Você está livre de esperar qualquer coisa de quem quer que seja, senão daquele que é fiel e que é misericordioso, cheio de graça e que nunca nos desampara nem nos abandona. Espere só de Deus e vou distribuindo amor sem esperar nada, porque amor se dá, não se deve. Amor se dá, não se dá. Quem espera o amor que deu está à procura de dor, está à procura de dor, e vai amando. Agora, o mundo não vive deste modo, mas é que o reino é deste mundo. Nós, cujo reino não é deste mundo, não vivemos deste modo, vivemos amando sem esperar nada de troca, nada de resposta. Estamos livres, mas a gente precisa uns dos outros. Não seremos de Deus se não formos povo de Deus. Por isso a gente não é alguma coisa que podemos. Isso é mentalidade desse mundo geral. É o seguinte: eu posso muito bem, eu tenho uma Bíblia, eu tenho um CD com louvores, foi até Lani que gravou. Eu tenho uma Bíblia, eu tenho um CD, eu tenho um cantinho na minha casa, eu boto o CD de Lani, leio o Salmo 91, pronto, fiz meu culto. Só se for o culto do diabo, porque culto a Deus é serviço ao próximo. Vamos repetir junto? Culto a Deus é serviço ao próximo. Culto a Deus é serviço ao próximo. Que conversa é essa? Você está pensando o quê? Isso foi ilusão criada pelo diabo para nos afastar do caminho. Pensar que a gente pode adorar a Deus lá em casa. Não pode ficar lá em casa. Eu vou ficar lá em casa. Tenho uma Bíblia, um CD, fico cantando CD, fazendo minhas orações. É muito melhor do que estar na igreja. Porque na igreja tem fofoca, na igreja tem disse-me-disse, na igreja tem aquilo, na igreja tem gente sofrida precisando de você, na igreja tem gente perdida precisando da tua palavra. Culto a Deus é serviço ao próximo. Se não tiver serviço ao próximo, o que você tem é masturbação espiritual. Não é culto a Deus. Masturbação espiritual que você faz sozinho, tranca o quarto e fica lá se masturbando espiritualmente.
sai da língua do fundo. Isso, agradei a Deus. O Senhor está louvado, o Senhor está glorificado. Não, eu estou falando essas coisas porque as crianças já foram embora, não é verdade? Sim ou não? As crianças já partiram. Então lá não dizem essas coisas não, aqui eu falo essas coisas. Culto a Deus é serviço ao próximo. Que não se pode fazer somente na igreja, não. Pode se fazer fora das portas da igreja, mas só se pode fazer enquanto povo de Deus, no meio do povo de Deus, como bandeira do povo de Deus. Onde quer que o amor ao próximo chegue, chegou o reino de Deus. Mas enquanto a gente continua pensando, não, eu vou lá só para matar a saudade, nunca mais do pastor João, tempo que eu não vejo, tal, vou dar um abraço nele. E ele não entendeu nada, está vivendo igual a esse mundo. Está vivendo igual a esse mundo. Agora eu queria concluir a minha mensagem de hoje, dizendo que o que a gente precisa fazer é dar visibilidade ao Evangelho em nós. Você sabe, Thomas, por que Jesus morreu? Isso não é nenhum mistério. Estava lá no topo da cruz, em grego, em hebraico e em latim. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Quem mandou escrever aquela frase foi Pilatos. Os judeus reclamaram, e reclamaram com razão, porque Jesus não era Rei dos judeus. Jesus era Rei do reino dos céus. Ele é o meu rei, eu sou cidadão do céu. Jesus deu visibilidade ao reino dos céus. E porque ele deu visibilidade, ele foi perseguido. Porque ele deu visibilidade, ele foi caluniado. Porque ele deu visibilidade, ele foi esbofeteado. Porque ele deu visibilidade, ele foi crucificado. Eu e você temos que dar visibilidade ao reino dos céus. Será que você consegue recuperar a imagem do banner que a gente vai colocar na porta da igreja? Vê se consegue aí, Daniel, por favor, coloca essa imagem. Basta dessa igreja ser escondida. Basta de você ser um cristão escondido. Esses dias, Giovana me fez aquelas perguntas, eu acho ótimo. Ela me perguntou a mãe dela fez o que faz em 60% das vezes, manda me perguntar. 60% das perguntas que Giovana faz, a Karina recebe por resposta. Pergunta de Martorello, né? E tal. E aí Giovana perguntou a Karina o que é criptonita. Você sabe o que é criptonita? Sabe não o que é criptonita? Você sabe o que é criptonita? Puxa vida! Você não sabe o que é criptonita? Não, vocês sabem o que é criptonita? Não sabem o que é criptonita? Puxa, Patrícia, você sabe o que é criptonita? Olha, preste atenção. Criptonita são fragmentos do planeta Krypton que foram espalhados pelo universo inteiro quando o planeta explodiu. O único sobrevivente de Krypton é o super-homem, cara. Poxa vida. E eu expliquei isso para Giovana. O que é Kryptonita? E ele fica sem forças. O super-homem fica sem forças quando ele é colocado na presença da Kryptonita, que é como se ele estivesse na casa dele. Na terra dele ele não é super-homem, não. Na terra dele ele é uma pessoa comum. Mas o que é Kryptonita? Kryptonita são os fragmentos do planeta Krypton. Agora, eu disse a Giovana uma coisa que não dá para saber. Não dá para saber assistindo o Super-Homem. É que a palavra Kryptos, em grego, significa escondido, oculto. O planeta Krypton é o planeta oculto, o planeta escondido. Como é que eu aprendi a palavra Kryptos? Eu aprendi lendo lá a
Bíblia, e é aquela expressão que diz assim: o teu Deus que está em oculto te recompensará. Onde está escrito em oculto é Hokriptos em grego. Ele está escondido, ele vai se revelar. Deus se revela a mim. Saia do seu esconderijo, do seu oculto, para que eu possa me revelar ao mundo, para que eu revele Ele ao mundo. Vejam só o que disse Jesus: é para isso que eu nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de anunciar a todos a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nós precisamos dar testemunho, anunciar às pessoas que existe um outro modo de viver, que é possível andar nesse mundo sem ser desse mundo, é possível ter uma outra mentalidade, uma outra disposição do coração. Enquanto está todo mundo se esforçando para aparecer mais, para ter mais visibilidade, eu posso descer e saber que é ali, junto do meu Salvador que se fez servo e lavador de pés, que está a minha glória. A minha glória não está em ser aplaudido por esse mundo, reconhecido por esse mundo e por Big Brother. A minha glória está em estar do lado do meu Salvador, que se fez lavador de pés, servir os mais humildes. Essa é a minha glória, essa é a minha honra, esse é o meu caminho, esse é o meu galardão. Revelar aquele que está oculto ao mundo, o Hokriptos. Eu desejo confiar pelo, ter somente a Ele como meu arrimo, estribo essencial de minha vida. Me saber povo de Deus, saber que somente enquanto povo de Deus é que eu posso servir ao Senhor, amando o meu próximo. Isso não está longe, isso não é impossível. Vez por outra, e eu disse isso pedalando com Thomas hoje, eu disse isso hoje. Isso influenciou muito a minha mensagem de hoje à noite. Eu disse para eles: só tem uma razão pela qual eu sou pregador. É que desde muito cedo, eu aprendi a arte de ser cara de pau. E é porque eu sou cara de pau é que eu sou pregador. Porque muitas vezes eu estou pregando e eu sei qual é a mensagem do Evangelho, e eu sei que a minha vida está longe daquilo. E eu sei que, sendo justo e verdadeiro, eu não poderia estar pregando aquilo que eu não tenho a coragem de viver. Mas aí eu passo dos tramóveis e vou. Mas hoje à noite eu não queria dizer isso. Hoje eu queria dizer a vocês o que é que nós podemos viver, o que dá para viver, o que eu estou tentando viver, o que é a minha agenda de vida, e que pode ser a agenda de vida dessa igreja. E se for, viveremos de um modo diferente desse mundo. 4 coisas simples: humilharmos, isso é o arrependimento; confiarmos só em Deus; reconhecermos que só dá para servir a Ele como povo de Deus, e que a nossa tarefa é dar visibilidade ao reino de Deus nesse mundo. Dá para fazer isso, dá para levá-lo onde quer que estejamos. É muito mais do que isso, Thomas, do Evangelho. Mas por enquanto, vou usar aquela expressão que os jovens estão utilizando agora, né? É o que temos para hoje. É o que temos para hoje. O Evangelho é muito mais do que isso. Mas talvez seja um bom começo para mim e para nós todos. Vamos ficar em pé.